Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu retorno aqui ao canal com aquele quadro que andava um pouco esquecido, que é o de leitura de crônica. A crônica vocês já conhecem, aquele gênero curtíssimo, brevíssimo, em que pode ser tanto cômico, engraçado e geralmente o é, mas que também pode ser reflexivo, poético, como é o caso da crônica que eu trago hoje aqui. Aproveitando que estivemos na semana do Dia dos Namorados, dia 12 de junho, o vídeo está saindo no dia 15 de junho. Eu estou gravando no dia 14, sábado. Então eu aproveito, né, essa época do ano para trazer um texto, né, desse grande escritor, esse grande autor que é o meu poeta brasileiro preferido, ele que é um dos maiores poetas nacionais de todos os tempos, Ferreira Goulart. Sobre quem, aliás, já tem vídeo aqui no canal e eu vou fazer mais. Aguarde, meus amigos. Pois bem, mas a crônica vai versar. Eu não utilizei essa palavra à toa, né? Porque estamos falando de um poeta. Vai versar sobre o amor. Esse, inclusive, é o título da crônica. Sobre o amor. Mudei o ângulo, meus amigos. Cheguei mais perto da câmera porque eu estava incomodado com a imagem que eu estava vendo ali no celular. Pois bem, meus amigos, antes de lermos sobre o amor de Ferreira Goulart, eu quero fazer um agradecimento aqui à minha amiga, à minha professora, a melhor professora que eu já tive na vida, hein? Que é a professora Joyce, inscrita aqui no canal, que enviou um presente para mim. Me enviou este livraço, A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe, essa edição caprichada. Olha esse corte bonito, meus amigos, né? Da Biblioteca Azul, maravilhoso. Prefácio de Caetano Veloso, esse grande escritor português contemporâneo, de quem eu ainda não li nada, né? E ela me enviou de aniversário, né? Muitíssimo obrigado à minha professora Joyce, não só pelo livro, né, mas por todo o apoio de sempre, pelas aulas maravilhosas, os ensinamentos, por me acompanhar, dar atenção, suporte e tudo mais, meus amigos, né? Assim, muitíssimo obrigado a Joycinha. Eu chamo ela assim, tá? Assim, eu chamo ela assim quando eu vou me referir a ela, mas pessoalmente não chamo assim não. Muito bem, meus amigos, né? Então vamos ler aqui sobre o amor de Ferreira Goulart, essa crônica reflexiva, até filosófica, sobre a natureza desse sentimento tão subjetivo. Aproveitando aqui a época do Dia dos Namorados. Não quero dizer que essa crônica aqui vai ser assim bonitinha, né? Um elogio ao amor, não, não, mas uma reflexão. Tá? Pois bem, sobre o amor, de Ferreira Goulart. Houve uma época em que eu pensava que as pessoas deviam ter um gatilho na garganta. Quando pronunciasse "eu te amo", mentindo, o gatilho disparava e elas explodiam. Era uma defesa intolerante contra os levianos e que refletia, sem dúvida, uma enorme insegurança de seu inventor. Insegurança e inexperiência. Com o passar dos anos, a ideia foi abandonada. A vida revelou-me sua complexidade, suas nuances. Aprendi que não é tão fácil dizer "eu te amo" sem pelo menos achar que ama. E quando a pessoa mente, a outra percebe. E se não percebe, é porque não quer perceber. Ou seja, acreditar na mentira. Claro,
Tem gente que quer ouvir essa expressão mesmo sabendo que é mentira. O mentiroso, nesses casos, não merece punição alguma. Por aí já se vê como esse negócio de amor é complicado e de contornos imprecisos. Pode-se dizer, no entanto, que o amor é um sentimento radical. Falo do amor-paixão. E é isso que aumenta a complicação. Como pode uma coisa ambígua e duvidosa ganhar a fúria das tempestades? Mas essa é a natureza do amor, comparável à do vento, fluido e arrasador. É como o vento também, às vezes, doce, brando, claro, bailando alegre em torno do seu oculto núcleo de fogo. O amor é, portanto, na sua origem, liberação e aventura. Por definição, anti-burguês. O próprio da vida burguesa não é o amor, é o casamento, que é o amor institucionalizado, disciplinado, integrado na sociedade. O casamento é um contrato. Duas pessoas se conhecem, se gostam, se sentem atraídas uma pela outra e decidem viver juntas. Isso poderia ser uma coisa simples, mas não é. Pois há que se inserir na ordem social, definir direitos e deveres perante os homens e até perante Deus. Carimbado e abençoado, o novo casal inicia sua vida entre beijos e sorrisos, e risos e risinhos dos maledicentes. Por maior que tenha sido a paixão inicial, o impulso que os levou à pretoria ou ao altar, ou a ambos, a simples assinatura do contrato já muda tudo. Com o casamento, o amor sai do marginalismo, da atmosfera romântica que o envolvia, para entrar nos trilhos da institucionalidade. Torna-se grave. Agora é construir um lar, gerar filhos, criá-los, educá-los, até que adultos abandonem a casa para fazer sua própria vida. Ou seja, se tudo corre bem, corre tudo mal. Mas não radicalizemos. Há exceções. E dessas exceções vive a nossa irrenunciável esperança. Conheci uma mulher que costumava dizer: não há amor que resista ao tanque de lavar, ou à máquina mesmo, ao espanador e ao bife com fritas. Ela possivelmente exagerava, mas com razão, porque tinha uns olhos ávidos e brilhantes e um coração ansioso. Ouvia o vento rumorejar nas árvores do parque à tarde, incendiando as nuvens, e imaginava quanta vida, quanta aventura estaria se desenrolando naquele momento nos bares, nos cafés, nos bairros distantes. À sua volta, certamente não acontecia nada. As pessoas, em suas respectivas casas, estavam apenas morando, sofrendo uma vida igual à sua. Essa inquietação bovariana prepara o caminho da aventura, e nem sempre acontece, mas dificilmente deixa de acontecer. Pode não acontecer a aventura sonhada, o amor louco, o sonho que arrebata e funda o paraíso na terra. Acontece o vulgar adultério, assim chamado, que é quase sempre decepcionante, condenado, amargo, e que se transforma numa espécie de vingança contra a mediocridade da vida. É como uma droga que se toma para curar a ansiedade e reajustar-se ao status quo. Estou curada, ela então se diz, e volta ao bife com batatas. Na verdade é
ao bife com fritas. Eu errei! Mas às vezes não é assim. Às vezes o sonho vem, baixa das nuvens em fogo e pousa aos teus pés um candelabro cintilante. Dura uma tarde? Uma semana? Um mês? Pode durar um ano? 2 até. Desde que as dificuldades sejam de proporção suficiente para manter vivo o desafio e não tão duras que acovardem os amantes. Para isso, o fundamental é saber que tudo vai acabar. O verdadeiro amor é suicida. O amor, para atingir a ignição máxima, a entrega total, deve estar condenado. A consciência da precariedade da relação possibilita mergulhar nela de corpo e alma. Vivê-la enquanto morre e morrê-la enquanto vive, como numa desvairada montanha russa, até que, de repente, acaba. E é necessário que acabe como começou, de golpe, cortado rente na carne, entre soluços, querendo e não querendo que acabe, pois o espírito humano não suporta tanta realidade, como falou um poeta maior. Enxugados os olhos, aberta a janela, lá estão as mesmas nuvens rolando lentas e sem barulho pelo céu deserto de anjos. O alívio se confunde com o vazio. E agora você prefere morrer. A barra é pesada. Quem conheceu o delírio dificilmente se habitua à antiga banalidade. Foi Gogol, no Inspetor-Geral, quem captou a decepção desse despertar. O falso inspetor mergulhara na fascinante impostura que lhe possibilitou uma vida de sonho. Homenagens, bajulações, dinheiro e até o amor da mulher e da filha do prefeito. Eis senão quando chega o criado, trazendo-lhe o chapéu e o capote ordinário, signos de sua vida real. Ele diz que está na hora de ir-se, pois o verdadeiro inspetor está para chegar. Ele se assusta. Mas então, está tudo acabado? Não era verdade o sonho? E assim é. A mais delirante paixão, terminada, deixa esse sabor de impostura na boca. Como se a felicidade não pudesse ser verdade. E no entanto foi. E tanto que é impossível continuar vivendo agora, sem ela, normalmente. Ou, como diz Chico Buarque, sofrendo normalmente. Evaporado fantasma, reaparece em sua banal realidade o guarda-roupa. A camisa usada na cadeira, a cômoda, os chinelos. E tudo impregnado de ausência do sonho, que é agora uma agulha escondida em cada objeto e te fere. Inesperadamente, quando abres a gaveta, o livro, e te fere não porque ali esteja o sonho ainda, mas exatamente porque já não está. Esteve. Sais para o trabalho, que é preciso esquecer, afundar no dia a dia, na rotina do dia, tolerar o passar das horas, a conversa burra, o cafezinho, as notícias do jornal, edifícios, ruas, avenidas, lojas, cinema, aeroportos, ônibus, carrocinhas de sorvete. O mundo é um incomensurável amontoado de inutilidades. E de repente, o táxi que te leva por uma rua onde a memória do sonho paira como um perfume. Que fazer? Desviar-se dessas ruas? Ocultar os objetos? Ou, pelo contrário, expor-se a tudo, sofrer tudo de uma vez e habituar-se? Mas dia menos dia, toda a lembrança se apaga e te surpreendes gargalhando, a vida vibrando outra vez, nova, na garganta, sem culpa nem desculpa. E chegas a pensar: quantas manhãs como esta perdi burramente? O amor é uma doença como outra qualquer. E é verdade.
uma doença ou pelo menos uma anormalidade. Como pode acontecer que, subitamente, num mundo cheio de pessoas, alguém meta na cabeça que só existe fulano ou fulana, que é impossível viver sem essa pessoa? E reparando bem, tirando o rosto que era lindo, o corpo não era lá essas coisas. Na cama era regular, mas no papo um saco. E mentia, dizia tolices, e pensar que quase morro. Isso dizes agora, comendo um bife com fritas diante do espetáculo vesperal dos cúmulos e nimbos, em paz com a vida. Ou não. Fim da crônica. Meus amigos, esse aqui foi o Ferreira Goulart, grande poeta, aqui como cronista, refletindo sobre a natureza desse sentimento que é o amor, diferenciando o amor do casamento. Escutei uma moto aqui ao fundo. Diferenciando, né, o amor do casamento, o casamento sendo uma instituição burguesa, um contrato, né, uma imposição da sociedade, uma coisa que prende, na verdade, quando o amor deveria ser algo livre, né, no sentido de que você está com alguém porque você quer, né, e, e sem visar um futuro material. Né, não, eu quero estar com a pessoa porque no momento eu estou gostando dela. Né? Então, assim, essa é a natureza do amor para Ferreira Goulart. Tá? É interessante posicionar essa questão, porque muita gente pode ler uma crônica assim e falar assim: não gostei, eu não concordo. E está tudo bem discordar. Né? A questão é que é uma bela crônica e é poética, né? E que nos faz pensar, né? Em como que o amor começa, como que geralmente ele termina. Aqui ele fala, né, de quando que os relacionamentos terminam e a gente olha para os objetos e tem lembranças e essas lembranças nos ferem. Né? E como que muitas vezes aquilo que era muito calmo, plácido, lindo, termina de uma forma tempestuosa, fala da natureza dos ventos, mas que nem sempre é assim. Né? E a gente conhece muitos casos que não é assim. A gente conhece muitos casais que viveram a vida inteira muito bem, ou pelo menos bem, né? Que não terminaram. Né? E tudo isso é muito bonito. Né? Mas o recomeço também é bonito. Né? Para as pessoas que, como ele menciona aqui, um caso de alguém que chega a ser desesperador, a pessoa quer morrer, né, porque o amor acabou, e acabou da mesma forma que começou, num golpe, né, duro, rente na carne, cortado, né, e a pessoa olha para os objetos e vê lembranças, e isso dói, ou então andando pelas ruas, né, passa em lugares que ele tem alguma lembrança dali, como se fosse um cheiro, né, e isso dói também. E como fazer? Evitar as ruas? Evitar as pessoas? Evitar as situações, os objetos? Né? Ou enfrentar e superar? A superação é bonita, meus amigos. Né? E até que chega um dia que tudo isso passa. Né? E a pessoa está de novo dando risada agora do seu comportamento, de certa forma, doentio. E é interessante o Ferreira Goulart ter colocado que o amor é como uma doença qualquer. Né? Se a gente pega a palavra paixão, que vem do grego patos, né, que vem, que origina, na verdade, patologia, que é doença. Né? Quando a gente fala a paixão de Cristo, não é simplesmente o amor, mas é o sofrimento também. Porque para os gregos, que era um povo que valorizava muito a questão do racional, da razão, a filosofia, né? E estar apaixonado era estar doente, né? Era você pensar de maneira equivocada. Né? É claro, a gente sempre tem que fazer a crítica aos gregos, né? Porque eles estão pensando dessa forma sobre os homens, o comportamento dos homens, porque as mulheres, infelizmente, para eles,
ou eram escravas ou eram simplesmente reprodutoras, né? Então, assim, isso para uma sociedade que se vangloriava dos seus filósofos, da sua razão, né? Então, assim, é uma coisa dialética, meus amigos, assim como o amor, tá? Né? Mas, assim, interessantíssima essa crônica do Ferreira Goulart, né? E que ele vai pontuar no final, né? Que no final a gente dá risada, né? Enquanto come aqui justamente, né? As batatas, né? Com o bife, como a mulher tinha mencionado, né? Eu quero ver amor que dure, né? Vivendo de fritas e de bife, né? A máquina de lavar, né? Porque é o cotidiano, né? Uma coisa, né? Aquela idealização. Outra coisa é o batente do dia a dia. Meus amigos, né? Mas é o seguinte, meus amigos. Ferreira Goulart, grande poeta nosso. E o canal é meu. Ai, ai. E é por isso que aqui eu trago um poeminho dele, que também vai versar sobre o tema. E eu acho que eu já li esse poema quando eu fiz um vídeo sobre o Ferreira Goulart. Tá? Eu esqueci de falar, né, que essa crônica está presente nas 100 melhores crônicas brasileiras. Tá? Essa antologia é muito boa mesmo, meus amigos. Né? Assim, eu gosto bastante. E essa aqui é uma das minhas crônicas preferidas. Né? Uma das poucas que eu dei assim 3 asteriscos. Né? Outra coisa que eu queria dizer durante a leitura é que eu não li tão bem. Né? Teve um ou outro deslize, né? Teve uma troca de palavras ali em algum momento, né? Então vocês me perdoem, mas é que é o seguinte, hoje é sábado, né? À noite, o vídeo vai ser lançado amanhã, né? E eu tô cansado. Eu queria, na verdade, gravar antes. Eu tinha prometido, na verdade, ler outra crônica, né, sobre os garis, sobre os coletores, né, de lixo, mas eu vou deixar para outro dia, tá? Porque eu aproveitei a data aqui. E hoje, né, eu trabalhei, né, hoje que é sábado, foi letivo para mim, então assim, estou cansado, meus amigos, né? Porque agora eu estou pagando pelos dias que eu fiquei de greve. Vou trabalhar 1000 sábados, meus amigos, né? Mas tudo bem, né? É o certo mesmo, tem que pagar e é isso aí. Então, assim, vocês perdoem a minha má leitura, tá? Agora sim, retomemos o tema, retomemos o Ferreira Goulart num poema que eu adoro dele, tá? Eu tenho essa antologia aqui, que é toda a poesia dele. Tá? Livraço, assim, olha essa lombadinha azul, coisa linda, meus amigos, né? Isso aqui é da Companhia das Letras. Antigamente, toda a poesia dele era do José Olímpio. Tá? Olha, eu estou vendo aqui, eu nem tinha reparado, olha aqui o prefácio não, o pós-fácio é do Antônio Cícero, meus amigos, né? Grande poeta brasileiro também, que tem vídeo aqui no canal. Tá? Ele que no ano passado se suicidou. Meus amigos. Né? Pois bem, e o poema que eu quero ler para vocês se chama O Que Se Foi, e está presente no último livro do Ferreira Goulart, que é o Em Alguma Parte Alguma. Tá? Poema curtíssimo, mas que vai falar sobre essa relação do amor, assim, de acabar e não acabar, insistir, né? Essa coisa dúbia. O Que Se Foi, de Ferreira Goulart, presente em Alguma Parte Alguma, seu último livro. O que se foi, se foi. Se algo ainda perdura, é só a amarga marca na paisagem escura. Se o que se foi regressa, traz um erro fatal. Falta-lhe simplesmente ser real. Portanto, o que se foi, se volta, é feito morte. Então por que me faz o coração bater tão forte? Fim do poema. Belíssimo poema também aqui. Refletindo sobre esse amor que acaba. E muitas vezes as pessoas têm a impressão de que não acabou. Né? E que às vezes até retorna. E o eu lírico aqui vai dizer que acabou, acabou, meu amigo. Né? Se volta, é feito morte. Né?
não é a mesma coisa de antes, né? Até porque tudo é fluxo, né, meus amigos, né? Nada é a mesma coisa a cada instante, a cada dia. Mas então por que que me faz o coração bater tão forte? Meus amigos, né? Afinal, acabou ou não acabou, né? Por que que mexe com as pessoas, né? Tem aquelas pessoas que falam, ai, eu não gosto nem de ouvir essa música porque me lembra lá o meu ex. Ah, eu não gosto de passar por esse lugar porque eu ia direto com o meu ex. Mas calma lá, meus amigos, né? Não, eu falar calma lá, assim, é quase uma ofensa à pessoa, né? Não, a gente entende, tá? É uma coisa difícil, é uma coisa subjetiva, cada pessoa lida de uma maneira diferente, mas interessante a reflexão aqui do lírico, né? Por que faz meu coração bater tão forte se aquilo não existe mais? Fica aí a reflexão. Fica aí a crônica do Ferreira Goulart. Meus amigos, era para ser um vídeo curto. Olha só o tamanho do vídeo. Mas é o nosso canal, né, meus amigos? É sempre assim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Uma crônica reflexiva que não é bem um elogio ao amor, mas uma reflexão talvez mais sobre o fim do sentimento ou as transformações dele do que a sua permanência, né? Mas que eu gosto bastante, né? É sempre um tema universal e um tema inacabável, né? Para quem quer estudar um pouco mais sobre algumas ideias sobre o amor, né, eu indico muito o livro O Banquete, do Platão. Está aqui embaixo. Tá? Aqui, ó. O Banquete, do Platão. Né? Aqui eles vão refletir sobre o amor, meus amigos. Né? Aqui nós temos os filósofos, né? Os amigos dos filósofos, né? Numa reunião, uma ceia, e aí eles começam a refletir, né, sobre o amor e falam, para mim o amor é isso por causa disso, isso. Para mim não, para mim o amor é isso por causa disso, disso. Né? E no final chega grande Sócrates, né, e refuta todo mundo. Né? Um livraço também, né? Um livro atemporal, meus amigos. Né? Um livro necessário. Tá? Fica aí mais uma indicação então. Estou falando demais aqui, o vídeo é para ter acabado, e é isso. De novo, aqui agradeço, né, a minha professora Joicinha, a máquina de fazer espanhóis. Pode deixar que quando eu ler farei vídeo com certeza. É só o seguinte, tá? Eu tenho outros livros do Walter Ugumãe, inclusive alguns foram presentes também, né, de alunos. Eu não sei qual que eu lerei primeiro, tá? Mas aguarde. Tá? Muitíssimo obrigado. Meus amigos, é isso. O vídeo é enorme, como sempre. Espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Perdoe os meus equívocos aqui. A minha fala um tanto cansada, um tanto... alguns erros de dicção. Mas a gente segue, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Meu amigo, eu odeio frio. Está um frio lascado aqui em São Paulo, né? E em outros estados também. Por isso que eu tô aqui com minha blusa grossíssima, a mais grossa que eu tenho, né? Por dentro é de pelinho, tá? E gravando pela primeira vez de touca. Touquinha do Chicago Bulls, o time de basquete. Você não sabe, mas eu acho que a minha primeira touca na vida foi do Chicago Bulls. Eu tinha 4 anos de idade e eu tenho essa touca até hoje, né? Só que já está toda gasta, principalmente porque faz o quê? 10 anos, né, que o Rambinho fica mordendo. Ele não gosta de ver ninguém de touca. Aí ele quer tirar, né? E às vezes a gente deixa, né? Aí tá toda esburacadinha aqui à frente, né? Então eu comprei essa aqui, touquinha Chicago Bulls 2.0. E agora, com pompom. Não, mas você não sabe. Aí uma vez, ano passado, eu entrei na sala de aula, 7º ano, com uma blusa que eu tenho do Chicago Bulls também. Já gravei vários vídeos com ela aqui. Um aluno olhou para mim e falou assim, professor, Chicago Bulls? Não. Fala para mim que lembrança, que história que você tem para dizer sobre o Chicago Bulls. Que coisa boa você tem a dizer sobre esse time.
Aí eu olhei para ele assim e falei, meu amigo, eu só vou te dizer duas palavras. Só duas, que na verdade é um nome. Aí ele fala, Michael Jordan. Aí ele falou, ixi, aí você me quebra, professor. Aí quem não tem o que dizer sou eu. É simplesmente o maior jogador de basquete de todos os tempos, meus amigos. Michael Jordan, Chicago Bulls. Passou por lá duas vezes. Tá achando que eu não sei? É. Está muito enganado.